Pastor Luciano, quando teve contato com a Bíblia, alguns anos atrás, em 1991, em Belo Horizonte, que eu tive um encontro com Cristo e tive contato com as Escrituras, a primeira porção das Escrituras que eu li foi os Salmos. Eu não sei se aconteceu isso com você. Eu comecei a ler a Bíblia lendo os Salmos. E eu li os Salmos e aquilo falava muito comigo, porque os Salmos nada mais são do que orações. Orações em forma de poema. E o interessante é que a poesia hebraica, ela não segue a mesma estrutura linguística do que a nossa poesia. A nossa poesia, ela é feita através de rimas. A poesia hebraica não. Ela é feita através de frases paralelas, pensamentos paralelos. Uma frase e a outra frase dizendo mais ou menos a mesma coisa, dando uma ênfase naquilo que se quer dizer. Por exemplo, quando Maria compôs aquele belo hino, que na verdade é uma poesia e também uma oração, ela, por exemplo, escreveu assim: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em meu Salvador. Está vendo? Esse é o estilo da poesia hebraica. Há uma expressão e a outra expressão diz quase a mesma coisa que a anterior, para reforçar a ideia de que o salmista está querendo dizer. Então, irmãos, nós temos diante de nós um livro de poesia, tá bom? Portanto, querido, as Escrituras contêm uma riqueza incomensurável de formas literárias. E uma das mais bonitas, que acalenta a nossa alma e nos ajuda nos momentos difíceis, estão aí diante de vocês nessas quintas-feiras. É o livro de Salmos. Quem não tem o seu salmo preferido? Quem não tem? Todo crente tem um salmo que ele gosta mais, não é? Todo crente tem um salmo em que ele se identifica mais, em que fala mais com ele. Pastor, o que são os salmos? Como eu disse, são orações. E principalmente orações de confiança em Deus em tempos de adversidades. É claro que os salmos também contêm salmos de louvor, de adoração. Mas a grande maioria dos salmos, eles são orações onde o salmista está enfrentando um período muito difícil, mas mesmo assim, ele deposita a sua confiança e a sua esperança em Deus. Pastor, quem escreveu o livro de Salmos? A gente sabe que o livro de Salmos não foi escrito a uma só pena. O livro de Salmos contém alguns autores. Quem são os autores do livro de Salmos? É claro que a maioria deles, dos 150 salmos que a gente tem aqui no Saltério, foi escrito por Davi. Davi era por excelência o salmista de Israel. Poeta, músico, profeta, rei, guerreiro. E aquele homem que agradava o coração de Deus. E Davi compilou, escreveu 70 salmos. A maioria dos livros do livro de Salmos é de Davi. Agora, eu não sei se você sabe, o livro de Salmos tem 50 salmos que não tem autor. Não está escrito em cima de quem é o salmo. Então são 50 salmos de autoria desconhecida. E alguns dos estudiosos bíblicos dizem que alguns desses salmos que não contêm na introdução o nome, são também de Davi, mas que ele não escreveu que era dele. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Salmos contém, por exemplo, os salmos de Asaf. Asaf era um levita, um adorador no templo, à época de Davi. E ele escreveu alguns salmos. Os filhos de Corá
ou de Coré, também escreveram alguns salmos. E uma coisa peculiar do livro de Salmos, que eu acho interessante, não sei se você sabe, mas o livro de Salmos contém um salmo de Moisés e um salmo de Salomão. Sabia disso? Escreveram apenas um salmo. Por exemplo, foi Moisés quem escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Esse salmo é um salmo de Moisés. E foi Salomão que escreveu o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. De quem que é esse salmo? De Salomão. E é muito peculiar que esse salmo fosse de Salomão, porque ele, mais do que ninguém, edificou as coisas, não é? E esse salmo é muito bonito. Por quê, pastor? Porque se você já leu a história de Salomão, você já viu que Salomão, ele edificou e construiu durante 20 anos da sua vida. Coisa interessante. Durante 7 anos, ele construiu o quê? O templo. Foi ele que edificou o templo de Jerusalém. E lá no livro de Reis, em 1 Reis, diz que Salomão demorou 7 anos para construir o templo. Mas ele demorou 13 anos para construir todos os palácios e o sistema de administração de Jerusalém. E se você somar 13 com 7, você viu que Salomão, em 20 anos da sua vida, ele passou construindo. Imagine só, mexer com obra é uma dificuldade, não é? A gente vai fazer uma reforminha na casa da gente, a gente fica meio doido, não fica? Agora você imagina Salomão gastar 20 anos da vida dele construindo e edificando as coisas. A pergunta que às vezes eu me faço é o seguinte: pastor, por que Salomão demorou apenas 7 anos para construir um templo, mas demorou 13 anos para construir os seus próprios palácios? Por quê? Simples. Se você ler antes, você vai ver que quando Salomão começa a construir o templo, todo o material, todas as pessoas e tudo aquilo que precisava para construir o templo, o seu pai Davi já tinha regimentado. É o seguinte: tem dinheiro, tem material e tem gente para construir. E é por isso que Salomão, em 7 anos, edificou aquilo que seria uma das maravilhas do mundo. E que hoje, se você for a Jerusalém, não resta muita coisa, não é? Resta apenas uma parte do muro externo do templo, que nem é mais o muro original, porque já foi destruído e reconstruído algumas vezes, mas está lá, como um sinal de adoração para o judaísmo e para o judeu também. E por que não, um lugar também de peregrinação para os cristãos. Quando a gente vai lá, a gente conhece o famoso o quê? Muro da cidade velha, do templo de Jerusalém. Mas o interessante é que quando Salomão escreve esse salmo, ele entende que qualquer edificação humana, ela precisa ser, antes de tudo, o empreendimento de Deus, porque senão ele não persiste. É por isso que ele escreveu de forma muito experiencial, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. E olha que ele tinha muita experiência para falar sobre isso, porque ele mesmo foi um grande construtor. Mas se Deus não estiver à frente, meus irmãos, pouca coisa resta, pouca coisa fica, ou talvez quase nada. Mas se o Senhor estiver à frente, certamente é uma garantia de que aquela coisa vai durar, porque o Senhor é quem edifica, e quando é Ele quem edifica, Ele edifica para a eternidade. Amém? O pastor Dalmo começou a falar um pouco sobre os salmos admiráveis. Eu confesso a vocês que é difícil escolher salmos para a gente falar em junho e julho, porque são 8 encontros.
numa gama de 150 salmos, qual que a gente vai destacar? Por exemplo, qual você destacaria? Porque certamente você conhece um pouco dos salmos, né? É inadmissível um crente que não conheça os salmos. Me perdoem, né? O salmo é a primeira coisa que o crente começa a ler na Bíblia, é o livro de Salmos. E certamente você tem um salmo da sua preferência. Mas nós escolhemos aqui apenas 8 salmos, porque são salmos que têm uma importância muito grande, não apenas para a igreja, mas acima de tudo, porque são salmos que de certa feita apontam para aquele que haveria de vir. São chamados salmos messiânicos, aqueles que falam de Jesus, aqueles que profetizam a respeito da vinda de Jesus. Pastor Dalmo falou sobre um deles, eu acho que foi quinta-feira passada, que é o Salmo, você estava aqui ou não? 23, né? O Salmo 23 é considerado um salmo messiânico. Pastor, o que significa um salmo messiânico? É o salmo que fala sobre a pessoa de Cristo. E o pastor Dalmo disse uma coisa muito interessante semana passada. O livro de Salmos, ele não contém apenas uma instrução no salmo em si, mas ele contém uma instrução na forma que os salmos foram arranjados no livro. É aquilo que o pastor Luciano sempre ensinou para vocês. Não existe apenas a beleza de um texto em si. Existe a beleza desse texto, está incluído num contexto, e esse contexto também tem uma mensagem poderosa para mim e para você. O livro de Salmos é a mesma coisa. Os salmos não são aquelas coisas assim colocadas de qualquer maneira, que o sujeito escolheu lá de qualquer maneira, mas eles são arranjados de uma forma que um salmo complementa o outro, explica, alude ou exemplifica aquilo que o salmo anterior está dizendo. E o Salmo 23 é um exemplo claro. Se você prestou atenção, você vai ver que o Salmo 23 ele está inserido entre o Salmo 22 e o 24. É claro, né, pastor? É óbvio. Mas não sei se você já notou, mas o Salmo 22 fala do sofrimento do Messias. Aliás, foi o salmo que Jesus citou aonde? Na cruz. Deus meu, por que tu me desamparaste? Aonde está escrito isso? Salmo 22. Ele fala sobre o sofrimento do Messias. Agora, se você for no Salmo 24, ele fala sobre a exaltação e a glória do Messias. Entrai por suas portas com ações de graças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então veja, querido, que o Salmo 22 fala do sofrimento do Messias, o Salmo 24 fala da glória do Messias, e o Salmo 23 fala do Messias como pastor. Ele sofreu, ele entrou na sua glória, mas ele também ainda é hoje o meu pastor e o seu pastor. É o Salmo 23, né? Então, irmãos, o livro de Salmos é um livro apaixonante. Pastor, qual é o salmo da sua preferência? Eu acho que o salmo da nossa preferência é aquele salmo que num determinado momento da nossa vida nos marcou. Não sei se você tem algum. Não sei se você se lembra de algum. Não sei se você se identifica com algum. Mas o salmo da minha preferência, que marcou muito a minha vida durante a minha conversão, foi o Salmo 116. Esse salmo fala muito comigo até hoje. Esse salmo parece que foi um retrato do que aconteceu comigo, do que eu era antes de Cristo e do que Cristo fez por mim depois que Ele se encontrou, que Ele me encontrou. Então eu tenho o salmo da minha preferência, é o Salmo 116.
Pastor Dalmo falou também, inaugurando essa conversa nossa, do Salmo 1, né? O Salmo 1, ele é o salmo que abre o livro de Salmos, ele tem uma mensagem muito poderosa. Ele fala sobre o homem que teme ao Senhor. Ele fala que esse homem é feliz. Ele fala que esse homem, ele não busca se aliar às coisas desse mundo, mas o seu coração, o seu deleite, a sua alegria, o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Isso é o Salmo 1. E ele usa uma figura maravilhosa que Jeremias usou com muita intensidade e que o Velho Testamento traz de forma muito bonita e simbólica, que ele usa a figura da árvore. Interessante que Jeremias, ele fala do arbusto solitário no deserto. E ele fala da árvore plantada junto à fonte das águas. Essa imagem, irmãos, é uma imagem recorrente no Velho Testamento. E você vê que o livro de Salmos, ele abre com essa imagem tão linda da árvore. Porque o homem, aquele que ama o Senhor, que teme ao Senhor, que não busca se aliar às coisas desse mundo, ele é considerado como uma árvore plantada junto às correntes das águas. Diz que no devido tempo ele dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Pastor, qual o salmo que a gente vai tentar falar um pouco rapidamente hoje? Se não der tempo, a gente termina semana que vem. É aquele salmo que Lutero escreveu numa dos seus comentários do livro de Salmos, que foi o salmo mais cantado e mais orado pela igreja da sua época. Foi o salmo que um dos grandes escritores puritanos do passado, William Palmer, disse o seguinte: é o salmo por excelência do pecador arrependido. Estou dando umas dicas. É aquele salmo, querido, que ele retrata um grande personagem da Bíblia, num dos momentos mais conflituosos e difíceis da sua existência. É um salmo que é cantado e contado como um salmo que é um modelo de confissão e de arrependimento que eu e você às vezes precisamos tanto, quando o pecado às vezes te assedia e te aprisiona. Que salmo é esse? Ok, é ele mesmo, né? É o Salmo 51. Abre a sua Bíblia comigo nele. O Salmo 51, irmãos, é um dos salmos mais primorosos das Escrituras Sagradas. O Salmo 51, meu pastor, se eu ficar só na introdução aqui, você não acha ruim comigo não, né? O Salmo 51, irmãos, ele é importante por duas razões. Primeiro, porque ele foi escrito numa circunstância completamente conflituosa de um homem que foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Esse salmo também, ele é um salmo peculiar, porque naquela época um rei, alguém que tinha um poder completo na sua mão, um verdadeiro déspota, ou seja, aquele que detinha todo o poder, abre o seu coração e revela a todo o público o seu pecado e a sua fragilidade. Se você der uma olhadinha nos reis orientais, você não vai ver nada que se enquadre, se iguale ou chegue perto ao que o rei Davi fez. Porque eles tinham que manter uma imagem, uma pose de alguém poderoso, imponente, digno de autoridade. E nunca, em tempo algum, um rei oriental da antiguidade expôs um fracasso. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que um grande rei, como foi Davi, ele o fez. Talvez seja por isso que o Novo Testamento fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não porque Davi não pecasse,
mas porque Davi fez o que nenhum rei da antiguidade sequer imaginaria fazer. O quê? Se humilhar, demonstrar a sua fragilidade. E ele o fez como, pastor? No recôndito do seu quarto? Em público. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Por causa de um detalhe que tem na introdução desse salmo. Eu não sei se você já percebeu, mas antes do Salmo 51, na sua Bíblia está escrito assim: ao mestre de canto. O que significa isso? Significa, querido, que esse salmo foi escrito para utilização pública, no culto, no templo. Significa, querido, que Davi, com esse salmo, ele expôs toda a nódoa e toda a mazela que existia no seu coração com respeito ao seu pecado. E é isso que fez de Davi um homem, irmãos, admirável. Por quê? Porque ele abriu mão de ser reconhecido como um rei poderoso e detentor de toda a autoridade, para revelar a miséria do seu coração. Esse salmo, irmãos, ele é um salmo muito especial, porque, como eu disse, ele é único, porque ninguém naquela época ousaria fazer o que Davi fez, a despeito do seu erro, do seu pecado e de tudo aquilo que ele perpetuou contra o seu servo fiel, Urias. O interessante, o Salmo 51 é um guia para nós do pecador arrependido. E uma outra coisa que nos chama a atenção, uma segunda coisa, é o que vem depois disso, lá na introdução ainda. Ele diz assim, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Irmãos, esse salmo tem nome, CPF, endereço, tudo certinho na introdução do salmo. Davi fez questão, irmãos, de mostrar a circunstância que ele viveu, o que aconteceu com ele e que o despertou para o arrependimento. Se você abrir a sua Bíblia depois, em 2 Samuel 11, você vai ver que no capítulo 11, o livro de Samuel narra o que Davi fez com Betseba. Como o pecado de Davi foi galgando patamares cada vez mais horrendos, ao ponto dele mandar o marido daquela mulher para a guerra para ser morto com o seu atestado de morte na mão, sem saber. É por isso que o Salmo fala, e Davi mesmo diz aqui, daqui a pouco eu vou ler com vocês, que ele pede a Deus para livrá-lo dos crimes de sangue, porque ele sabia o que ele tinha feito. E como o Deus é gracioso, por quê? Porque quando, nessa introdução diz assim, quando o profeta Natã veio ter com ele. Isso é bonito, irmão, sabe por quê? Porque não foi ele, por conta dele, que ele de repente se arrependeu, mas foi a graça de Deus que o alcançou e que o tocou quando ele mais precisava. E o interessante é que se você for lá e ler a história, você vai ver que no capítulo 12, Davi é confrontado por Natã, e a palavra Natã, ela tem todo um simbolismo, porque Natã significa dádiva. O profeta foi uma dádiva de Deus para Davi, por quê? Porque Davi, depois que comete o pecado com Betseba, depois que coloca Urias na frente de batalha para ser morto, e traz Betseba para o palácio para ser sua mulher, e Betseba engravida do seu filho, Davi foi tomado de um torpor espiritual. É como se o pecado tivesse endurecido o coração dele. E o interessante é que na introdução do Salmo, a Bíblia diz que o profeta Natã veio ter com ele.
Eu acho isso muito bonito, por quê? Porque o cristão, eu, você, que fomos alcançados pela graça de Deus, nós podemos pecar. Nós não somos livres do pecado. E às vezes, o pecado pode até endurecer o nosso coração. Pode até nos afastar das coisas de Deus. Pode até tirar de nós o prazer das coisas de Deus. Pode até gerar em nós até uma certa indiferença com as coisas de Deus. Mas se realmente você é alguém que foi alcançado por essa graça, Deus nunca vai deixar você permanecer nesse estado. Deus vai ao seu encontro. Deus vai te alcançar. Deus vai trazer você de volta. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Mas Davi, irmãos, foi um homem que o coração dele ficou endurecido. Ele conviveu com aquela situação dentro da sua casa como se nada tivesse acontecido. Mas a graça de Deus, irmãos, ela não permite que você perpetue essa condição de dureza de coração. E a Bíblia diz que Natã veio ter com ele. Isso é uma grande bênção, sabe por quê? Porque é a mesma coisa que Deus faz conosco. É Deus quem nos visita. É Ele que nos alcança. É Ele, irmãos, que nos desperta. E Natã, ele fez isso de forma muito bonita, de forma muito graciosa, de forma muito inteligente, de forma muito amorosa e de forma muito corajosa. Porque Davi, sendo um rei poderoso que era, ele poderia matar Natã naquela mesma hora. Confrontou o rei com algo tão sério que Davi tinha encoberto de forma assim tão perspicaz, ou pelo menos ele pensava que tinha sido encoberto. Porque afinal de contas, se você vê 2 Samuel capítulo 11, ninguém ficou sabendo da trama de Davi. Ele urdiu aquele negócio tudo sozinho, e ninguém sabia do que ele fez realmente com Urias e com Betseba. Mas irmãos, às vezes as coisas são encobertas aos homens, mas não são encobertas a Deus. Natã então acode Davi, e aí Davi se arrepende, e aí está a marca, irmãos, de um verdadeiro crente. O crente, quando é confrontado com o erro, o crente genuíno não endurece o coração. O crente genuíno, ele reconhece o seu erro. Ele faz uma análise e ele se arrepende. E a palavra arrependimento, porque o salmo é um salmo de confissão e arrependimento. Arrependimento não tem nada a ver com remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra coisa. Remorso é quando você trama algo e aquilo de repente dá errado, e aí você sente um remorso muito grande, porque afinal de contas a coisa não deu certo, e você se sente remoído por aquele sentimento de remorso, que aquela coisa não deu certo. Mas o remorso não faz ninguém mudar de vida. Arrependimento é diferente. Arrependimento, irmãos, ele não provém do homem, ele provém de Deus. Arrependimento é algo que vem a mim como uma graça especial e que promove no meu coração, além de um reconhecimento daquilo que eu fiz, o desejo genuíno por uma mudança e, acima de tudo, uma confissão genuína de coração. A palavra arrependimento na Bíblia, irmãos, é uma palavra cheia de significado. Quando a gente ouve falar que alguém se arrependeu, significa que aquela pessoa mudou de atitude, mudou de direção, que houve uma conversão, porque a palavra arrependimento, pastor Luciano já falou isso aqui, ela é uma palavra traduzida por uma palavra grega que significa metanoia, mudança de mente. Arrependimento não é só remorso, arrependimento é quando você muda de vida, e foi o que aconteceu com Davi. E nesse quadro, irmãos, terrível que Davi viveu, que maculou uma biografia tão bonita, ele se arrepende. E o arrependimento de Davi, irmãos, foi tão pungente, foi um arrependimento
tão profundo, que ele fez questão de escrever isso e dar ao mestre de canto. Para quê? Para que isso fosse publicado para toda Jerusalém. Ele não escondeu aquilo que ele fez em oculto. Ele quis mostrar que os seus pés eram pés de barro e que ele também era um homem sujeito ao pecado, à queda, ao fracasso. Quando eu leio esse salmo, irmãos, sinceramente, eu sempre penso quão frágeis nós somos. É por isso que o apóstolo Paulo aos Coríntios diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E Davi, irmãos, caiu de forma vil, caiu de forma horrenda, maculou a sua grande biografia, mas não obstante, quando veio o Messias, ele foi reconhecido como filho de Davi. Que coisa bonita, né? Como a graça de Deus, irmãos, é capaz de fazer coisas que o homem nem sequer imagina. Como a graça de Deus, irmãos, é uma graça restauradora. Como a graça de Deus, irmãos, pode transformar um quadro que muitas vezes a gente acha que é irreversível, mudando a pessoa e fazendo dela uma bênção nas mãos de Deus. Davi, irmãos, nesse salmo, ele nos mostra algumas marcas que eu quero rapidamente terminar aqui com vocês, de um genuíno arrependimento. Porque o arrependimento, irmãos, é o cerne da conversão. Sem arrependimento não há conversão genuína. Sem mudança de vida, irmãos, não há testemunho do Evangelho na nossa vida. Sem mudança de vida, a luz de Cristo não brilha através de nós, somos os mesmos. Continuamos na mesma toada, falamos as mesmas coisas, pensamos do mesmo modo, vivemos da mesma maneira, colocamos em nós um rótulo de cristão, preenchemos uma ficha no rol de membros de uma igreja, mas nada muda. A nossa visão do mundo é a mesma, as nossas afeições são as mesmas, os nossos desejos e inclinações são os mesmos. Mas, irmãos, quando ocorre a genuína conversão, ela começa com um arrependimento, ela começa com um reconhecimento de que esse estado não pode continuar. Precisamos mudar. A nossa vida não pode mais continuar nessa direção. E aí acontece uma conversão, que é uma mudança de direção. Isso tudo, irmãos, acontece com arrependimento. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento. João Batista, quando veio no cenário do Velho Testamento, inaugurando o Novo, ele pregou o quê? Arrependimento. Jesus Cristo, quando começou a pregar, está escrito no livro de Marcos, a pregação de Jesus seguiu a toada de João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem do Evangelho, irmãos, é uma mensagem que exige uma mudança. E essa mudança, irmãos, começa com arrependimento. Quais são as marcas de um inequívoco e genuíno arrependimento? Está aqui nos Salmos. Eu vou mostrar para vocês quais são essas marcas. A primeira delas, irmãos, está aí no versículo 1. Olha o que diz o texto. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. A primeira marca, irmãos, de um arrependimento genuíno é o reconhecimento da misericórdia de Deus. Por quê? Porque se você não reconhecer que Deus é misericordioso, não há perdão para você. Mas veja que Davi começa do jeito que ele tinha que começar. Por onde? Pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, diz o profeta Jeremias, são a causa de não sermos o quê? Consumidos, mas elas se renovam a cada manhã. E Davi sabia, querido, que Deus era um Deus misericordioso,
E por causa desse Deus misericordioso, ele começa o seu clamor dizendo assim: compadece-te de mim, ó Deus, por causa das tuas misericórdias. Louvado seja Deus, irmãos, que nós temos a quem recorrer, né? E não sei se você notou, aqui no verso 1, ele fala que essa misericórdia de Deus, ela é ampla, é a multidão de misericórdias. Por quê? Eu acho que é por causa da multidão dos nossos pecados. Eu acho que Davi se sentia tão mal, irmãos, mas ele não foi tomado por uma depressão. Por quê? Porque, como dizia Charles Spurgeon, quando ele comenta esse belo salmo, ele diz assim: eu acho que Davi colocou multidão das misericórdias, porque ele sabe que por mais que o homem peque, e por mais que o seu pecado seja um pecado tão horrendo, a misericórdia de Deus é maior. A graça de Deus é maior. E ele começa, irmãos, reconhecendo a misericórdia do nosso Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: não há pecado que Cristo não perdoe, se ele for confessado e deixado. Cristo perdoa os pecados, por causa da sua grande misericórdia sobre nós, e que se renova toda manhã. Amém? Pastor, qual a segunda marca de um arrependimento genuíno e que Davi nos ensina? Verso 2 e 3. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. É o reconhecimento do pecado cometido. O arrependimento passa para você nomear e dizer o que aconteceu, qual foi a transgressão. E o interessante é que Davi, no versículo de número 3, ele diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões. É muito importante, irmãos, nós termos um coração sensível e reconhecer quando nós pecamos e carecemos do perdão e da graça de Deus. E esse reconhecimento do pecado cometido é muito importante. É muito importante nós, diante do nosso Deus, nomearmos aquilo que nos induz à queda. É muito importante nós darmos nomes aos bois. Você quer ver uma coisa, como é importante você nomear o pecado? Quem se lembra do encontro do anjo no val de Jaboque com Jacó? Gênesis capítulo 32. A Bíblia diz que Jacó despede a sua família, passa à frente o seu rebanho, e à noite fica ele só. E o texto diz que luta com ele um homem. Esse homem certamente é a segunda pessoa da Trindade, é o Filho encarnado no Velho Testamento. E o texto diz que nessa luta com o anjo vira: qual o teu nome? E eu pergunto a vocês, por que será que o anjo, que ali é a pessoa do filho, pergunta pelo nome dele? Será que ele não sabia quem era Jacó? É claro que ele sabia. Mas o anjo pergunta: qual o teu nome? Para que ele denunciasse o quê? A sua própria miséria. Porque Jacó significa o quê? É o safado. É o enganador, o usurpador, aquele que olha para os outros e quer sempre tirar vantagem para ele, aquele que pensa nele antes de pensar nos outros, aquele que de repente só quer se dar bem, e o nome dele nomeia o que ele é. Por que o anjo pergunta para ele: qual o teu nome? Porque na verdade, irmãos, o verdadeiro arrependimento, a gente precisa dar nome aos bois, né? A gente precisa abrir o coração e dizer: Senhor, olha, o meu problema é esse. Eu preciso que o Senhor me cure e me sare disso.
porque esse é o meu pecado, e eu tenho ele diante de mim. Tem misericórdia de mim. E o texto diz que ele respondeu, o texto é bonito, né? Jacó. Aí vem a mudança de nome. Já não te chamarás Jacó, mas daqui para frente você chamará Israel. Pastor, por que Deus mudou o nome de Jacó depois dele dizer o nome? Porque na realidade ali ele confessou a miséria de quem ele era. E por causa do seu arrependimento e da sua confissão, ele foi transformado num outro homem, em Israel. Veja, querido, que Davi, no versículo 3, diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, irmãos, essa é a segunda grande marca de um arrependimento genuíno, de você reconhecer aonde está a ferida da sua alma, aquilo que te atormenta, aquilo que muitas vezes te induz a tropeçar. Não tenha medo, dê o nome, fale o nome, porque certamente, se for do seu coração, você será curado, você será perdoado. A terceira marca é a confissão do pecado cometido. Verso 4: pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Veja que Davi agora, veja que são passos, né? Ele reconhece a misericórdia de Deus, ele reconhece o pecado que cometeu, e agora ele confessa o seu pecado a Deus. E aqui tem duas coisas interessantes. Primeiro, todo pecado, irmãos, guarde isso, em última instância é contra Deus. Lembra de José? Lembra de José assediado pela mulher de Potifar? Lembra do texto lá em Gênesis? Lembra quando a mulher quer se deitar com José e ele se desvencilha das mãos dela? Lembra da resposta que ele dá a ela? Pecaria eu contra o meu Deus? José sabia, querido, que o pecado em última instância não é contra o outro, também o é, mas é principalmente contra Deus. E Davi sabia disso, e ele diz: contra ti somente eu pequei. E ele sabia, irmãos, que o pecado é algo que macula, antes de tudo, a santidade de Deus. Mas há uma segunda coisa nesse verso interessante. Ele diz: e fiz o que é mal. Irmãos, guarde uma coisa: todo pecado é um mal. Viu? Não tem esse negócio de pecado bom, não. Ah, não, pastor, eu tive que fazer isso porque... Não tem não, irmãos. Todo pecado é mal. Davi diz: eu fiz o que é mal. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o amor não pratica o mal. O amor não pratica o mal, mas o pecado pratica. Então, irmãos, todo pecado é um mal. Quando você peca, você está dando testemunho do mal e está perpetuando o mal. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, diz: mas vence o mal com o bem. E Davi, então, irmãos, confessa o seu pecado, confessa a Deus o seu pecado, mas confessa também, de certa feita, publicamente, porque escreveu algo para ser cantado e entoado no culto público em Jerusalém. Pastor, qual a quarta marca de um arrependimento genuíno? Versículos 5 e 6. Olha o que ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Davi não apenas, irmãos, reconhece o seu pecado pessoal, ele não somente confessa o seu pecado, mas ele reconhece, irmãos, a natureza humana caída dele.
Quando ele diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu a minha mãe, Davi está querendo dizer o seguinte, eu pequei porque eu sou um pecador. A natureza humana é pecaminosa. A natureza humana não é boa. A natureza humana é má, irmãos. É isso que a Bíblia nos ensina. O ser humano, na sua natureza, ele é inclinado para o mal. E essa é um testemunho muito bonito daquilo que muitos filósofos, e até hoje muita gente pensa que o ser humano é essencialmente bom, né? O ser humano é fruto do meio. Não, se você tirar ele e colocar ele num meio bacana, ele vai ser uma pessoa bacana. Não, ele vai ser um pecador bacana. Mas ele não vai ser uma pessoa bacana. E Davi, irmão, testifica uma grande doutrina das Escrituras, da antropologia cristã. Qual é? A natureza humana caída. Davi reconhece, irmãos, que ele é um homem caído e ele precisa da graça de Deus. É por isso, irmãos, que a gente busca a graça de Deus de forma desesperada, porque nós reconhecemos quem nós somos. Se Deus retira de nós a graça, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você, você pode ser muito pior do que você é. O ser humano é capaz de coisas terríveis, irmãos, completamente depravadas. O ser humano, irmãos, é alguém que tem nele um mal inerente que pode chegar a dimensões devastadoras. Pastor, o que retém isso? A graça de Deus. É a graça de Deus que impede de você ser tão mal quanto a sua natureza te faz ser. É a graça de Deus, querido, que refreia essa malignidade que tem no nosso coração. E Davi compreende isso, irmãos, quando ele escreve, diz, olha, eu nasci na iniquidade, em pecado gerou a minha mãe, ou seja, eu já herdei isso. Não tem esse negócio de tábula rasa, do coração ser limpo e depender do meio, e nem que o homem é bom, o homem é mau, irmão. Jesus disse isso, vós que sois maus, vocês dão boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. O reverendo Caio Fábio tem um sermão antigo, que ele dizia o seguinte, o maior juízo, preste atenção nisso, que Deus pode impetrar a alguém, a um impenitente, para de repente tratar com ele, é retirar dele a sua graça. Porque quando Deus retira dele a graça, irmãos, o ser humano é capaz de coisas terríveis. E Davi ora nesse salmo exatamente isso. Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, não me afastes da tua presença. Pastor, como é que Deus faz isso? Retirando a graça, retirando aquilo que refreia o mal. Você sabe por que você não faz o mal pelo qual a sua natureza te leva a fazer? Por causa da graça de Deus. É por isso, irmãos, que o cristão, quando ele faz um gesto bom, quando ele age de forma bondosa, o mérito não é dele. É a graça de Deus, irmãos. É a bondade de Deus que nos leva a fazer esse tipo de coisa. Porque se Deus retirar de nós essa graça, irmãos, nós somos capazes de coisas terríveis. Pastor, é a graça especial, não a graça comum. Não é a graça salvadora, não é a graça comum, é essa graça que refreia o mal, não apenas em nós, mas de toda a humanidade. O homem, ele só não é tão mal quanto ele poderia ser por causa da graça comum de Deus. É aquela coisa que refreia, entende? É aquela coisa que segura, é aquela coisa que retém, porque se soltar, irmãos, eu não sei o que será de nós. É por isso que nós precisamos disso aqui, irmãos. Porque sem isso aqui, a gente vai descambar, sabe? Como já tem descambado a sociedade. Por isso que a gente precisa dessa graça, irmãos, e clamar por ela, e ser cheios dela, para que nós não sejamos tão maus quanto a nossa natureza nos permite ser. Essa é a quarta marca de um arrependimento genuíno.
o reconhecimento da natureza humana caída e o quanto a gente precisa, irmãos, da pessoa de Cristo e da graça dele na nossa vida, para a gente viver uma vida santa, justa e piedosa nesse mundo e sendo luzeiro numa sociedade corrupta e perversa como a nossa. A quinta marca é o clamor pelo perdão e pela restauração. Davi, irmãos, ele confessa, mas ele clama para que ele seja perdoado e restaurado, versículo 7 ao versículo de número 12. Mas eu queria destacar apenas um versículo para a gente terminar, para a gente tomar um caldinho, porque esse verso é muito bonito. Olha o que Davi clama a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmãos, Davi agora clama a Deus para que Deus o restaure. Restaure o quê? A pureza, a alegria, o seu coração, a comunhão com Deus. Verso 11, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi quer que Deus devolva a ele, irmãos, a alegria da salvação. Verso 8, faze-me ouvir júbilos e alegria. Versículo de número 12, restitui-me a alegria da tua salvação. O que Davi clama a Deus, irmãos? Que ele seja limpo de novo, que ele tenha um coração renovado, que a alegria pelas coisas de Deus volte a ele. E ele clama a Deus para que isso seja lhe restituído nesse salmo. Ele clama a Deus para que Deus não repulse-o da presença e nem retire dele o seu Espírito Santo. Aqui, irmãos, há uma teologia bonita. Por quê? Porque no Velho Testamento o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda na igreja. Isso foi em Pentecoste, em Atos 2. Lá no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha, habilitava a pessoa e poderia ser retirado dela. Quem se lembra de Saul? Saul foi cheio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo foi retirado dele. E Davi, irmãos, aqui, ele treme. Ele tem um temor muito grande, e ele fala isso, irmãos, no verso 11, não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Ele viu, irmãos, o que aconteceu com Saul, como Saul começou bem e terminou mal. Por quê? Porque o Espírito Santo foi retirado, e Davi clama a Deus, irmãos, pela restauração. Ele quer que Deus devolva a ele um coração puro, um coração contrito, um coração quebrantado, porque esse tipo de coração Deus não despreza. E ele clama a Deus, irmãos, para que Deus devolva a ele tudo aquilo que a salvação em Cristo nos dá, e o pecado toma. Alegria da salvação. Gente tão triste, não é, irmãos? Murmuradores, reclamadores de tudo. Gente que não se alegra mais com as coisas de Deus. Davi pediu a Deus para devolver ele alegria. Alegria de quê, pastor? Porque ele arrumou um emprego novo? Não, alegria da salvação, irmãos. E por fim, irmãos, para terminar, qual a sexta marca de um arrependimento genuíno? É o desejo de ser novamente usado por Deus. Em outras palavras, se você caiu por causa do pecado e se arrependeu e confessou e clamou a Deus por restauração e Deus te perdoou, meu filho, Deus tem algo a fazer na sua vida. Deus quer te usar ainda. A história não acabou, amém? E Deus pede a isso, e Davi pede a isso. Eu termino, verso 13. Então, ensinarei os transgressores os teus caminhos. Versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Sabe o que significa isso? Senhor, eu pequei, eu errei, eu traí, eu matei, eu enganei, eu escondi, eu fui vil, mas se o Senhor me restaurar, eu quero pregar, eu quero testemunhar, eu quero ensinar os transgressores a tua palavra. Sabe o que significa isso, querido? Pastor Jeremias dizia isso muito lá na 8ª igreja. O reino de Deus não tem lata de lixo. A pessoa pode cair, a pessoa pode de repente fracassar, mas se ela se arrepender, se ela for tocada por Deus, se ela confessar, se ela clamar a Deus a restauração, Deus é poderoso para restaurar e para usar essa pessoa para a glória dele, e ele pode ainda ensinar, pregar e adorar e testemunhar do amor de Deus ainda por muito tempo. Amém?
Irmãos, o Salmo 51 é muito lindo, versículo 17, e eu termino com ele. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Esse salmo, irmãos, é um salmo do pecador, é verdade, mas é um salmo do pecador arrependido. Um pecador que teve um encontro com Natã, com a graça, com a dádiva, com o dom de Deus. E ele agora reconhece o estado que ele está. E ele então se volta para Deus. E ele confessa o seu pecado. E ele clama pela restauração. E ele então é perdoado, é restaurado. E ele agora é usado novamente por Deus para a glória dele. Agora preste atenção. Deus só perdoa o arrependido, viu? Há necessidade de arrependimento. Há necessidade de reconhecimento. Há necessidade de você olhar para dentro de você, clamar a Deus pela mudança, e você ser um agente principal da mudança que você quer na sua própria vida. Perpetuar no erro e perpetuar no pecado é um sinal de que você ainda não alcançou o verdadeiro arrependimento. Amém? Quais foram os dois personagens do Novo Testamento que pecaram de forma vil e tiveram dois finais completamente diferentes? Quais são eles? Pecaram de forma vil contra Jesus. Os dois pecaram, os dois caíram, os dois transgrediram, mas os dois tiveram finais completamente distintos. É verdade, irmãos. Judas traiu, Pedro negou. Qual dos dois foi pior? Se você olhar a narrativa de Pedro, você talvez vai ser tendencioso a achar até que Pedro foi pior. Porque Judas traiu uma vez só, né? Pedro negou 3. Em outras palavras, Pedro teve chance de pensar assim: meu Deus, errei a primeira, mas não vou errar a segunda. Não é isso? Judas já errou na primeira. Já traiu. E parece que Judas teve um certo arrependimento, não é? Porque quando ele vê que traiu sangue inocente, ele pega as moedas, atira as moedas, devolve o preço que foi pago por um escravo, né, pela traição de Jesus, e ele sai correndo, acha um galho de uma árvore e se enforca. Está aí a diferença crucial, gritante, entre dois pecadores, mas um dos pecadores teve um encontro com a graça transformadora e com o perdão de Deus. Um foi enforcado e certamente é o filho da perdição. O outro foi o único que ouviu dos lábios de Jesus aquilo que pastor nenhum nesse mundo vai ouvir, mas só ele ouviu. O quê? Pastoreia as minhas ovelhas. Qual a diferença dos dois? O arrependimento e o perdão. Um obteve, o outro não. Um se arrependeu, o outro teve remorso, porque o plano dele não deu certo. Mas o outro se arrependeu, foi curado, foi perdoado e se tornou esse grande homem que foi. Tu és Pedro. Querido, pecado é aquele que tenazmente nos assedia. Cuidado para ele não te amassar, para ele não te amarrar, para ele não te aprisionar. Se você tropeçar e cair, Deus é poderoso para te levantar. Se você se arrepender, Ele está pronto para te perdoar. E se Ele te perdoar, Ele te levanta e usa você ainda para a glória dEle e para abençoar muita gente. Ainda não é o fim. Amém?